Fala pessoal, estamos ao vivo aí para mais um episódio do Krakencast 04 hoje. Hoje é um episódio muito legal, vai ser muito bom de fazer esse episódio aqui, porque estou recebendo aí um grande amigo, né, que está aqui hoje, aceitou esse convite para a gente poder estar fazendo. Um companheiro de turma, um amigo que eu levei para a vida até hoje, e a gente tá aí para contar muita história boa, conhecer a trajetória dele, contar muita história de EPK, porque esse cara aqui tem história para contar, hein? Vocês vão gostar. Bem-vindo, meu irmão. Esse é o Pedro Dias, grande Salve, mestre salve, Pedro Sergiola. Dias. Você tá bem, meu irmão? Tô Foi bem. tranquilo para chegar aí? Tranquilo, Fala tranquilo. perto aí do mic aí. Tranquilo, tranquilo. Já estamos ao vivo, né? Já estamos ao vivo já, o pessoal já Salve, tá te vendo aí. rapaziada. Tentei sair lá de Resende é, cedo para não pegar o horário do rush, né? Um Sim, sim. movimento pendular ali da Baixada Fluminense pro Rio de Janeiro. E deu tudo certo. Graças a Deus, irmão. É um prazer ter você aqui com a gente, cara, pra gente bater esse papo. Obrigado pelo convite aí, tá? E, pô, vamos começar aí. Se apresenta pra galera, talvez pra quem não te conheça ainda, né? Pra saber quem você é, de onde você veio. Se apresenta aí pra rapaziada aí. Beleza. É, Antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui, né, Sérgio? Justamente aqui onde você morava, hoje é o estúdio, voltei aqui totalmente diferente. E aqui foi um lugar que você me recebeu muito, você me ajudou muito no tempo de faculdade, no tempo de rural, de dureza. Pô, quando não tinha o bandejão, Porra, aonde que eu vinha, procurava já de almoçar. Fala perto aqui do mic aqui. nem, nem batia, nem chamava, já entrava direto, Já via era se de a casa. comida da tia lá de baixo tava da tia Nininha tava lá e me ajudou muito Tamo junto, irmão. e é bom voltar aqui em outro momento da vida, alguns anos depois, né, uns 7, 8 anos depois. Tem um tempo já, né? Sim, então, para conversar com o seu nicho, né, deixa eu me apresentar oficialmente. Eu sou professor Pedro, né, de geografia, formado pela Faculdade Rural, campus de Nova Iguaçu. Antes disso, eu fui aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, turma de 2013, turma Manda Bala, Melhor turma que teve naquela escola. sempre. Eh, E durante muito tempo, né, já me afastei agora uns 2, 3 anos que eu não dou aula propriamente em preparatório, né, há uns 2, 3 anos que eu não tenho nenhuma turma Na área militar. da área militar ou mesmo de pré-vestibular, Uhum. né? Mas foi o segmento, esse segmento do preparatório, que é um segmento informal da educação, né? É, que me forjou como professor, né? Ainda, ainda durante a faculdade, primeiro, segundo período, né? Eu tive um primeiro emprego no segundo período, que eu fui mandado embora. eh, E aí depois a gente pode entrar nisso que é legal. Eh, mas após isso, esse primeiro emprego, que é aquele emprego realmente para você fazer uma merda, né? Sim, sim. Você É o primeiro, é sempre assim. essa é para você aprender, né? Para você virar Exatamente. gente. Eh, e aí logo em seguida, né, o próximo ano começou e aí eu começo a dar aula no pré-vestibular social do CEDERJ, que é um pré-vestibular social que funciona no estado inteiro, muito legal. E também no pré-vestibular social da Rural, que era uma iniciativa que acontecia dentro do campus de Nova Iguaçu, não sei se ainda existe, na época tinha o nome de Etos, Uma né. iniciativa estudantil que tinha lá? Era um projeto de extensão, Uhum. né, era um projeto de extensão, onde você pegava a grande maioria você tem quase todos os cursos ali Uhum. em Nova Iguaçu. Deixar o chat aqui caso queira ver também. Beleza, é Rapaziada bom tá para eu me mandando. ver. A galera tá mandando um salve aqui. O Fred, acho que é o Pradel, não sei. Fred Guedes, não sei. Salve, mano Gordola.
O Matheus Medeiros é o bosta, né? Fala, ó, Bostinha. porra, quando tiver no Rio, você tem que Bostinha vir de aqui. Nonoai, diretamente do Porra, agro. é, O cara é o menino exatamente. agro. Bostinha também foi da nossa turma, cara. Esse moleque também é muito fechamento. Tem que vir aqui um dia também, cara. Desculpa te cortar, meu irmão. Pode continuar Nada. essa história. E eu tô me habituando também, tá, gente? Eu, É, não tenho nem Instagram aí. deixa eu só falar isso pra galera, porque ele não sabe. Pessoal, o Pedro, né? A gente chama ele de Gordola, porque é muitos anos de amizade. Mas ele é meio que quase que um homem das cavernas, tá ligado? Ele não tem Insta, não tá na internet, mas eu fiz questão de trazer ele aqui, porque esse cara, além de ser um grande amigo, meu melhor amigo em vida, né? Ele tem umas histórias muito legais. Então, assim, tá se habituando com as coisas, como é que Sim, funciona, mas vai ser maneiro. Vamos lá, meu irmão. total. É, e aí me ligar também que a gente tá falando com a galera da turma, estamos falando com uma galera Sim, de Resende, uma galera, a sua galera, e é tentar abarcar todo mundo. Mas vamos lá, voltar de onde eu parei. É, e aí, nesse contexto também, comecei a dar aula nos primeiros preparatórios privados, né? Aqui na Baixada Fluminense, acho que em quase todas as cidades. Eu só nunca dei aula em Seropédica e em Duque de Caxias. Tirando essas, uhum, Belfor Roxo, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados. E foi onde eu acho que aprendi a ser professor e também virei homem, virei adulto, né? No sentido de a Baixada Fluminense me forjou. Cheguei aqui um sim, menino, sim. entendeu? E eu acho que é um bom lugar, um lugar que eu tenho muito respeito e muito carinho, porque é um lugar onde eu aprendi muito, né? Como estudante da Rural, carro ferrado, indo de cidadezinha em cidadezinha, os carros dando defeito, começando nos cursinhos, hora aula muito baixa, né? Então foi legal, né? E aí eu fiquei 7 anos nessa. Foram 5 anos de geografia, né? Estendi um a mais, que é a licenciatura plena, são 4 anos. Eu fiz em 5 e já embiquei no mestrado. Já foi direto, né? Já foi direto. É, E aí fechou meus 7 anos presenciais ali como aluno da Rural e professor de cursinhos preparatórios, tanto públicos, sociais, comunitário, quanto privados aqui na Baixada. Já dei aula Perfeito. em Pô, já quase todos rodou quase os. tudo aqui, né? Baixada tem muita gente que se forja na Baixada, né, cara? Inclusive tem até um curso lá de Resende, que é o. Acho que é Bizu Cursos, é Bizu Aulas, eu acho. Bizu, Bizu bizu, Aulas, né? Eles estão levando sensacional. muitos professores da Baixada. Me chamaram para ir para lá também. Então, assim, você vê que a Baixada ela tem um peso grande na relação desses professores para militar, por exemplo, né? Tem um peso grande na Baixada. Eu posso complementando, eu acho Claro. que isso vem desde a Epicari do Colégio Naval, né? Se você vê, o maior contingente é do Rio de Janeiro, né? Sim. Aí acho que depois vem São Paulo e os estados do Nordeste ali compondo, mas a maioria das pessoas, assim, falando sem uma pesquisa, óbvio, falando no Uhum. achismo, no empirismo, são do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, né? Nova Iguaçu, Mesquita, os cursos Madureira. pré-militares, Madureira muito forte desde a minha época como estudante mesmo para tentar entrar na Epicar, né? E é isso. A Baixada é cruel. Mas aí vamos lá, cara. Vamos. Pô, a gente tem aí a nossa saudosa Epicar, que eu acho que é um ponto-chave dessa conversa de hoje. E eu acho que seria legal a gente entrar num assunto de falar como é que foi essa sua trajetória, né? Lá atrás, na época de começar a papirar para Epicar. Papirar, para quem não sabe, é estudar, né? Mas começar a estudar para Epicar, porque tem muitos jovens que nem conhecem, né? Hoje em dia tá se difamando não, se espalhando mais a informação desses concursos, mas até então, naquela nossa época, ali 2011, 12, 13, ainda era um grupo mais fechado que conhecia. Eu, por exemplo, fui tomar conhecimento porque meu pai tinha me obrigado a entrar para o curso, né, para estudar. Então, como é que foi essa sua trajetória de conhecer o concurso, de repente se interessar, começar a estudar, até chegar lá dentro da Epicar? Maneiro, Sérgio. Nisso é importante voltar no meu 9º ano, né? Porque
É isso que eu vejo muita diferença nos interiores, que você tem escolas particulares muito fortes, alunatos com uma base, muito sólida, mas eu não vou falar que deixa a desejar nos resultados, mas, não é bem isso não, mas é que a cultura do vestibular, do concurso público, da universidade pública, dos concursos militares, eu acho que ela é mais forte na região metropolitana, no Rio de Janeiro capital, São Paulo capital, nas capitais nordestinas, né. Eh e aí eu sempre falo que o aluno do Rio de Janeiro, querendo ou não, querendo ir para o Pedro II ou querendo ir para algum militar, né, com uma família com um posicionamento ideológico e de existencial e com uma outra família, o aluno independente de todas essas variáveis, ele começa a prestar vestibular na virada da 4ª série para a 5ª série, do 5º ano para o 6º ano, entrando no ensino fundamental 2, que ele Uhum, já faz colégio militar, ele já faz sim. FATEC, né. Então o aluno querendo ou não querendo, ele já vai se habituando com a questão, do preparatório, né. E aí o cara vai chegar no Enem, que é o vestibular mais popular e comum da massa brasileira, o cara já fez vestibular 10 vezes, já fez todas as vezes colégio naval, todas as vezes EPICAR. E nas cidades do interior que eu trabalho, sobretudo Resende, Itatiaia, Porto Real, a galera não sabe da existência disso, que ela pode fazer um concurso ali no final do 9º ano, fazer um ensino médio de graça, de muita qualidade, Muita. seja na EPICAR, seja no Colégio Naval, seja no Pedro II, seja no IF. E aí eu me coloco levando essa informação e quando eu consigo fazer o cara entender isso, por exemplo, para a EPICAR e para o Colégio Naval, eu troco essa ideia no 1º, 2º ano. O Sim, cara já perdeu a primeira e a segunda sim. tentativa. E aí, voltando do ponto, eu conheci isso porque no 9º ano, né, eu era de uma escola de freira lá em É Resende, mesmo? escola boa, sempre lembro com muito carinho, Aham. e eu fazia muita merda, né, era um menino rebelde, amava os Beatles e os Rolling Stones, e no 9º ano eu comecei a ficar bem rebeldezinho, bem bad boy, eh, e aí a mamãe, me trancou em casa, fez certo, né. Fez ali aquele papel firme, né, falou: "Mano, acorda pra sua vida, enquanto você não tomar juízo, você vai ficar aqui dentro". E aí nesse contexto de 9º ano, um amigo meu, um dos amigos mais antigos, começou a fazer um cursinho para o colégio naval. Eu não sabia o que que era colégio naval, é um nome interessante. E esse amigo, o Guinho, não sei se ele tá vendo, acho que não, porque eu não Manda um dei salve salve aqui, o tá te pegando Guinho. aqui. Ele apareceu com uma prova do colégio naval no 9º ano, e durante toda a minha vida, eu fui aquele aluno de tirar o 7, 6 para passar. Não lembro se a média era 7 ou 6, eu tirava o mínimo. Eu sempre tive muita facilidade, mas ali, como a grande maioria dos jovens, não queria estudar ali até o 9º ano, não via muito sentido. E aí com ele chegando com essa prova, foi provocador, porque eu não estudava, mas tinha uma facilidade em exatas, e a gente pegou uma prova de 20 questões e não sabia fazer nenhuma, Sim. sendo que a gente era bons alunos de uma boa escola particular, eh, e isso me chamou a atenção, falou: "Que isso? Pô, Foi um choque, né? a galera faz essa prova para entrar no 1º ano do ensino médio? É, não é possível. A gente não sabe fazer uma das 20, não sabia fazer uma das 20, até porque aí você pode falar com mais propriedade, talvez as provas ali de 2002 a 2011 foram bem, Eram provas mais complicadas um pouco, né. eh, As últimas 2 pelo menos deu uma diferenciada em relação à dificuldade, vieram questões um pouco mais tranquilas. Mas ainda mantendo uma linha de colégio naval que sempre foi ali das provas de nono para 1º ano, vamos dizer assim, que ensino fundamental é mais complicada, pelo menos em relação à matemática, né. Se aham, você for comparar EPICAR e colégio naval, no histórico, o colégio naval ele sempre teve uma dominância muito maior na matemática do que a EPICAR, né. aham.
por exemplo. Apesar da EPICAR ela ser um pouco mais difícil de passar pelos restos das outras fases, né? Teve o exame médico, por exemplo, Uhum. lá, que a gente pode até falar disso depois, que é uma etapa bem complicada que tinha, né? Então a EPICAR era mais difícil, mas em relação à prova de matemática, o Colégio Naval sempre deu um banho, né? Era bem complicado. Vai, segue aí. E aí, beleza, entrei num cursinho que tava acabando lá em Resende, era um cursinho da década de 80, 90. Mas assim, ele tinha uma turminha, Colégio Naval e EPICAR, 2 professores de matemática só ali, levando tudo no peito, dando todas as frentes. Tinha até um professor, Rafael Cruz, que já foi do colégio, já foi da escola. Sim, foi a primeira grande influência, porque faz isso que você faz, conta a Uhum. história, conta a vivência, faz o cara se imaginar lá dentro. E o Rafael Cruz contava essas histórias, e aí eu fiz a EPICAR e o Colégio Naval pela primeira vez nesse contexto de 9º ano. Entrei nesse cursinho para poder sair na rua de novo, para ter um álibi ali pra mãe deixar eu ver um vento, né. Inclusive, mandar um beijo pra dona Lésia, a senhora é muito querida, viu? Um beijo pra senhora. Eh Vai ter o pretexto de sair na rua lá, que você tava falando? Exatamente. Aí fiz, não passei. Aí, tipo assim, foi aprovado. Aí veio assim: "Ah, foi aprovado, mas não foi classificado". Porra, não passei, não passei. Eu não gosto muito disso, aprovar. Não, não, o cara passou, o cara tá ali, Tá lá dentro? aqui a linha passou aqui, ele estava enfim, se você for até por esse papo, eu até, aprovei, mas não classifiquei, enfim, mas não fui chamado, tal. Só que gostei de começar a estudar. Vi que justamente com matemática, que hoje eu tô totalmente atrofiado, né, mas gostei muito de conhecer a álgebra aritmética, geometria euclidiana plana, né. E aí, por uma iniciativa minha e da minha família, a gente teve uma postura bem rebelde, assim, né. Que foi eu saí da escola, o que eu acho que legalmente as luzes mesmo, eu acho que nem pode fazer isso. Eu saí da educação formal, eu não fui para o 1º ano, para fazer o cursinho livre do Elite. Na época, Elite 2011. Era forte na época. Eu vou falar uns nomes aqui Pode falar, não tem problema. sensacionais. Pode, né? Qualquer coisa, os processos, tudo é Eu com seguro. Kraken, é tudo com Kraken, gente. Se processar, a gente segura, verdade? Mas não, mas era o Elite antes do oligopólio, antes de ser comprado Aham. pelo, vamos botar, grande capital, que o Elite ainda funcionava mais ou menos em cada unidade tinham professores sócios, né? Uma coisa que não é mais hoje, Uhum. nem o Elite, nem o Pense, nem qualquer curso grande que vocês vão conhecer no Rio de Janeiro e São Paulo, é mais assim, porque o grande capital se apropriou, né? Sim, sim. O mesmo capital que rege faculdade privada. Enfim, mas na época era uma galera sensacional, sobretudo no Tijuca 2, a galera de matemática era Álvaro de Jesus, Pô, Renato Madeira, Madeira, Gandhi, Gandhi, cara, só nome pesado, né, velho? o Bruno Pedra é que hoje eu sei que ele é forte, ele estava, pô, chegando, carregava água para essa galera, mas assim, falando que ele era novinho ainda, Aham. estava chegando como junioros lá. E outros caras lá, olímpicos da matemática. E aí, com essa galera, eu comecei a gostar de estudar. A matemática mais profunda, questão de geometria, né? E legal que eu vim morar sozinho no Rio de Janeiro. Minha mãe conseguiu um apartamento subsidiado aí num aluguel muito barato. Tu era novo aí na época, né? O quê? 14, 14, 15 veio sozinho anos? já pra cá. Sim, foi uma decisão, assim, brusca, né, minha e da Uhum. minha família. E aí num primeiro momento eles até vinham final de semana, de 15 em 15 dias, só que eu imergi tanto ali nessa energia, que eu falei: "Cara, nem vem mais que vocês me atrapalham". Eu tinha uma cama, um ar, morava ali em Vila Isabel num apezinho, não tinha televisão, não tinha som e um micro-ondas. Né, na época não tinha essa moda fitness aí, né, o Uhum. conhecimento, até conhecimento do senso comum, muito questionável aí sobre nutrição. Pô, só comia congelado, Sadia,
e fiquei 7, 8 meses nessa energia absurda, só estudando, vivendo pro estudo, né. Eh eh, e aí foi o ano que eu passei, assim, sinistramente, Até foi 2012, né? Que a gente entrou em 2012, 13, né? Foi 2012. 2012. Cara, isso é até legal, porque tu falou que ficava lá trancado no quarto estudando, só tinha uma cama, um micro-ondas e um arzinho lá, não tinha TV, não tinha nada de lazer, vamos dizer assim, né? Ficava lá estudando, comendo congelado. Aí a gente fala hoje em dia pra molecada que a galera tem muito mais acesso à informação hoje em dia do que a gente tinha na nossa época, tem mais facilidade para estudar, por exemplo, né? Até com a chegada dos cursos online, depois que barateou muito, porque fala pra rapaziada, né? Não sei se você vai lembrar, mas na época, o valor para você estar estudando nos cursos, que era tudo presencial que tinha nessa época. Eu estudei no Tamandaré na época, né? Também era forte pra caramba, tanto quanto o Elite, lá batiam de frente, né? Então, assim, era um valor muito alto de mensalidade, era um investimento caríssimo que você fazia para poder estar estudando na época do que hoje em dia, por exemplo. Você pega um curso online, às vezes você paga, sei lá, 400 e pouco, 500 e pouco, você já pagou o ano inteiro, né? E muitas das vezes isso não pagava nenhuma mensalidade do curso na época. Então a galera, assim, hoje a gente fala eu pelo menos costumo falar mais de uma forma, digamos que um pouco mais radical, visto por algumas pessoas, né? Assim, porra, senta o rabo aí, estuda o dia inteiro. Pega livro, pega a aula do curso, faz aula do curso, pega um vídeo, estuda, viva pra isso. E a galera às vezes acha que eu sou um pouco radical, mas você já é a segunda pessoa, terceira que tá vindo aqui e fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa, cara, eu ficava estudando, era o dia inteiro, eu ficava igual um maluco, não fazia mais nada, não tinha vida social. E a galera às vezes se espanta com isso. Então é legal a gente contar essas coisas pra mostrar como é que era a realidade e para as pessoas se darem conta de que a vida não é um morango também, né? Hoje em dia tá mais facilitado, mas se não correr atrás da mesma forma, não vai conseguir, né? Sérgio, com essa fala sua aí abre várias coisas maneiras para se falar, né. Primeiro, a gente pode depois até abordar mais profundamente, é que Uhum. hoje todo mundo aprendeu também a Exato. preparar para a prova militar. Não é mais uma coisa que você precisa ir para o Elite Tijuca, o Elite Sim. Madureira, o Tamandaré, Até porque hoje em dia nem é mais a mesma coisa. não é. Nem é mais a mesma coisa. E aí veio nós, a nova geração, que aprendeu com esses caras e consegue reproduzir, né. Sim. Então, até o glamour do professor de cursinho, horas aula de R$ 200, R$ 300, 150, eh, que eram em 2011. Então você bota isso a inflação de hoje, quanto que não é R$ 300 hoje, os caras tinham horas aula. Hoje em dia, se você não faz um trabalho muito diferenciado ou tem uma visibilidade de mídia muito grande, não convém mais o curso te pagar isso, porque você pode Exatamente. pagar um cara que vai fazer, Sim. se não a mesma coisa, 98% É o que igual. acontece. E Os aí você caras paga 40, 50 tira conto. um de 90, de 100, bota dois de 25, dois de 30, três de 30 e vai mantendo o curso. Pega uns menininhos, umas mocinhas na faculdade, muito com vontade de dar aula, dá ali 30, 40 conto, os caras vão reproduzir aula top. Então passou esse o furor do preparatório, né, dos anos 2000 ali até meados de 2000, da década de 2010. Mas vamos lá, sim, e aqui, gente, não é querendo pagar de coach não, assim, eu fiz isso e todo mundo é esse o único caminho normal. Não é isso que a gente propõe aqui, né, Sérgio? É que quando a pessoa encontra você, é porque é uma pessoa que já quer fazer um curso, quer passar numa prova difícil. Então a gente não entra nem nesse mérito de uma educação extremamente conteudista faz bem em todos os âmbitos. Não é, não, a gente não vai entrar nisso, né? A gente vai falar o filho ali se propôs a passar numa medicina pública, numa engenharia pública, lá para os lados de São Paulo, que são as faculdades mais concorridas, ou uma UFRJ, né? Um direito mesmo. Até as licenciaturas, tem licenciatura que está muito concorrida por causa do formato do Enem, que possibilita que as pessoas do Brasil inteiro concorram para, Uhum. né, faculdade, para todas as faculdades. Então a pessoa, beleza, a pessoa que se propôs a topar esse desafio pessoal de eu quero passar numa prova difícil. Aí não tem muito por onde correr. Assim, tem diferenças geracionais, isso é óbvio,
Mas o que não pode mudar, que a interseção entre as gerações é aquela dedicação, aquela vontade, o que a gente aprende depois quando a gente entra lá, que é aquela palavra da querência, né? Vamos querer, tem que ter a querência. Então isso não tem que mudar, né? Então justamente isso que eu falo bastante, diversas vezes. Eu falo, cara, independente se você tem mais acesso, se você tem mais facilidade, tem que ter a mesma querência, pô. Porque senão alguém vai querer mais do que você, ele vai conseguir. E você vai ficar de pista, entende? Então isso que eu tento resgatar a todo tempo, que eu acho que tem que ser mantido na cabeça das pessoas. Se você quer, vamos correr atrás. Vamos fazer por onde? É, Entende? e aí foi isso, a minha experiência pessoal foi essa, foi de uma imersão total, Sim. Sérgio. Ali com as condições, eu também tinha uma pressão muito grande, que eu sabia que essa condição era, eh, de me manter apertava financeiramente meu pai e minha mãe. Eu já era lá em Resende, né, juventude, já bebia, já saía, ia em festa. Morei sozinho no Rio, assim, foi um divisor de águas legal para eu criar uma Uhum. maturidade, porque ou eu poderia ter, aproveitado essa liberdade para fazer Qualquer tudo que outra o coisa. qualquer outra coisa, ou eu poderia ter feito o que eu fiz. E é muito legal que, eh foi uma coisa muito intensa e foi